Olá, guerreiras, a paz seja convosco, amém? Vamos para a nossa 23ª aula, aula de número 23. E o título da nossa aula é Ame a Igreja através da intercessão. Ame a Igreja através da intercessão. O versículo que nós vamos deixar aqui para esta aula de hoje, o carro-chefe é 2 Tessalonicense, quase que não sai, Tessalonicense, capítulo 1, versículos 11 e 12. Amém? 2 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 11 e 12. Amém? Por isso também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e o do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o versículo-chave, hein? Porque se nós estamos numa igreja, no templo lá de pedra, porque a igreja do Senhor somos nós, não é o templo de pedra, né? Somos nós, a igreja do Senhor, mas se nós estamos lá reunidos num templo de pedra com pessoas, nós temos que amar a igreja, né? A palavra de Deus é clara, diz que nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sim para o alvo, que é Cristo. E eu já havia falado isso em outras aulas passadas, né? E volto a repetir que eu sempre digo na igreja, eu não vou lá por causa de A ou de B, né? Eu não vou. Eu vou por conta do que Cristo fez por mim e por minha casa. Porque eu sou eternamente grata ao que Cristo fez, né? Então, por isso que eu vou, né? Eu amo as pessoas que estão lá. Amo, né? Cada uma diferente da outra, mas eu amo todos eles. Todos eles. E por isso a intercessão é, como digo, a intercessão é gostosa, é real, porque é com amor a intercessão que é feita, né? É com muito amor por cada um que ali está, né? Nós não estamos podendo nos reunir, né, por conta do Covid, mas nós estamos unidos em Cristo Jesus, isso é que importa, amém? Então vamos seguir. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Seu início foi marcado pelo sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo, sua base é a obra de Cristo, e a sua razão é proclamá-lo, levando todos os homens ao conhecimento da salvação. Na grande comissão de Jesus, Jesus deixou clara a missão de cada um de seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Após receberem a virtude do Espírito Santo, Pedro pregou as multidões e cerca de 3.000 pessoas vieram a Cristo, creram e foram batizados. Isso está lá na passagem do livro de Atos, né? Isso conta quando o Senhor se foi, ele falou que ia deixar o Consolador e o Espírito Santo veio realmente sobre eles e conduz e nos conduz até hoje, né? Quando nós cremos na palavra do Senhor, nós podemos ouvir, né, o Espírito Santo falar conosco, nos dar a direção, ele nos conduz. Eu já falei isso em outras aulas, né? E assim foi. Jesus deixou para eles o Espírito Santo, proclamou sobre eles que o Consolador viria, né? E que a ordem era pregar o Evangelho a
toda criatura, por todo mundo. Então, esse é o nosso chamado, ir pregar o evangelho, né? E aí, quando algumas pessoas, quando é nova convertida, ouvem isso, eu quero ir, eu quero fazer missões e tal. Mas é como eu disse na aula anterior, missões começam em casa, né? Com um bom testemunho, amém? E 3.000 pessoas vieram a conhecer a Cristo através da palavra que Pedro pregou naquele dia. O poder do Espírito Santo e o cumprimento da missão caminham junto. A oração tem poder de acender a dinamite do Evangelho e abalar as estruturas do mundo. Jesus deu à igreja a ordem clara no sentido de transformar o mundo, mas para que a igreja cumpra sua missão, precisamos orar e clamar constantemente por ela. Uma das coisas que a gente faz, vou deixar aqui para vocês, neste momento não estamos fazendo, porque o Covid não nos permite, e eu disse em aulas passadas que a gente se reúne sempre no primeiro sábado para orar, né? Primeiramente, a gente ora por nós, unge a igreja, né? A primeira semana a gente cobre a família sacerdotal. A segunda semana a gente cobre nossas vidas, né? Que a gente precisa de cobertura. A terceira semana a gente cobre os projetos da igreja. A quarta semana a gente cobre a família, a igreja, né? Como um todo, né? E o primeiro sábado, né? Seria o grupo de intercessão, tá junto. Nós estamos juntos, orando. Que é quando a gente aproveita para ungir a igreja, porque nossa ceia é o primeiro domingo do mês. Antes a gente fazia isso no segundo sábado do mês. Por quê? Porque a nossa ceia era no segundo domingo. Então era quando a gente aproveitava para orar, estarmos juntos, orando, ungindo a igreja, né, ungindo os bancos, as portas, o quarteirão, as portas das pessoas onde a gente passava, né, ungindo no quarteirão, nos quarteirões de volta da igreja, para que eles viessem ter desejo de conhecer a palavra do Senhor, de estar ali conosco, né? Enfim, então nós fazíamos no segundo domingo, agora a ceia passou para o primeiro domingo, então é sempre o primeiro sábado. Então no primeiro sábado a gente faz isso, se reúne o grupo de intercessão para orar, ungir a igreja, enfim, fazer toda essa ação. O segundo sábado, né, a gente se reúne com o grupo de intercessão, se reúne com os líderes de célula, que é quem prega a palavra nas casas, né? O terceiro domingo, a gente se reúne com o grupo de intercessão, com os líderes de missões, com o grupo de missão, né? O grupo que faz missões, a gente se reúne no terceiro. No quarto sábado, a gente se reúne com os líderes de grupo, o grupo de intercessão com os líderes de grupo. Então, o primeiro sábado é sempre o grupo de intercessão sozinho. O segundo sábado é o grupo de intercessão com os líderes de célula. O terceiro sábado é o grupo de intercessão com o grupo de missões. O quarto sábado é o grupo de intercessão com os líderes de grupos. Grupo de mulher, homens, jovens e adolescentes, né? E criança. Então, a gente se reúne para orar. É uma estratégia de oração, né? Para que a gente possa cobrir toda a igreja, né, em oração. O inimigo, as suas forças e a ação por ele estendida nos homens torna a obra missionária uma grande batalha, que só pode ser vencida pela igreja se constantemente for renovada no poder do Espírito Santo, como no Pentecostes. Quando oramos, Deus vem e opera, pessoas são salvas e milagres acontecem. A intercessão mundial coloca muito bem
que é necessário buscar e clamar diante de Deus pela igreja de hoje. Ele levanta alguns motivos estratégicos para a intercessão através de uma análise clara da situação da igreja. É necessário que a igreja mantenha um testemunho claro da singularidade de Cristo no meio de um pluralismo religioso crescente. Revivamos religiosos não cristãos. Reavivamentos religiosos não cristãos. Urbanização, modernidade e relativismo. É necessário que a gente se reúna e reaviva, né, esses grupos religiosos que se acomodaram e que não fazem mais intercessão, que não fazem mais oração. É necessário que a igreja sustente a centralidade. As escrituras no mundo de hoje, muitas vezes os pensamentos dos crentes preconceituosos e temerosos são maldosos, mas pela cultura prevalecente, nós devemos continuar firmes em oração, porque nós não podemos titubear na presença do Senhor. Nós não podemos vacilar em tempo algum. Hoje surgem algumas igrejas novas com alguns conceitos novos, né? São conceitos às vezes um pouco soltos, né? Em que o evangelho é pregado de uma maneira como se tudo fosse a base só da prosperidade. Esquece que a base da igreja tem que ser o ID e alcançar os povos não alcançados. Essa é a necessidade de cada um. Cada um deve se organizar em um só corpo para que isso venha a ser edificado no meio do povo cristão. Para que isso venha a ser uma regra no meio do povo cristão, alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus, levar o evangelho àqueles que só ouvem falar de Cristo, mas não conhecem Ele. Nós precisamos nos movimentar, mover as águas, agitar as águas, para que o Senhor possa ser, para que a palavra do Senhor possa ser pregada aos que ainda não conhecem, né? Que nós não façamos como na aula passada, que o Senhor procurou e não achou um intercessor para se colocar na brecha. Que nós venhamos a nos colocar na brecha, né? Que nós venhamos estar na presença do Senhor, firmados com Ele na direção. Amém? Né? Que nós possamos amar a nossa igreja, né? E interceder por ela, nos colocar na brecha por ela. Nós possamos ir aonde ninguém ainda foi e alcançar. Quantas pessoas frequentam a nossa igreja e os familiares nem conhecem a porta da nossa igreja, quanto mais a nossa igreja. Então que nós venhamos nos colocar quanto corpo de Cristo, colocar esse amor em prática para que nós possamos alcançar essas famílias. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, amadas. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Agora, ser crente no mundo, aí é ser crente, adorador de verdade, é buscar de verdade o reino. Amém? Que nós possamos buscar a presença do Senhor em todo o tempo, buscar a presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Não vamos encerrar sem orar. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. E que esse amor venha a ser acendido nos nossos corações. Amém? Senhor e amado Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos neste momento na brecha, Pai amado, pelas nossas igrejas, Senhor. Que nós possamos alcançar, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor amado,
familiares daqueles que estão lá na igreja conosco, adorando, engrandecendo o Teu nome, Pai. Que nós possamos, Pai, tirar as vendas dos olhos espirituais, Pai, enxergar essas pessoas, Deus, a qual a família ainda não está alcançada. Que nós possamos, Senhor amado, ter a sensibilidade, Senhor, com essas pessoas, Pai. Abre nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais para que nós venhamos, Senhor, entender, escutar, Senhor amado, aquilo que Tu quer que nós façamos, Pai. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai. Nos dá direção, Senhor, de como, Senhor, a entrar nestas casas, nesses lares, Pai. De irmãos que estão ao nosso lado todos os dias, Pai. Clamando, louvando, engrandecendo, exaltando o Teu nome, Pai. Mas que a família ainda não conhece a Ti, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para que nós possamos alcançar essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, porque eu creio no Teu poder, Pai, eu creio no Teu trabalhar, Pai. E desde já me coloco, Senhor amado, na Tua presença, Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém? Fiquem com Deus, amadas. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para fazer essa obra, para que nós possamos entrar nessa batalha e não correr dela. Amém? Fiquem com Deus. Nem olhos viram, as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem para aqueles que o amam. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. Não, não, não. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem
sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é poderoso, sobrenatural, poderoso, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, oh, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, oh, é poderoso, poderoso, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é poderoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o